Estamos de volta com o Jornal do Rio e começamos essa edição falando sobre uma operação de combate ao tráfico de drogas e também a homicídios na Baixada Fluminense, especialmente na cidade de Duque de Caxias. 7 pessoas foram presas nessa ação de hoje. Quem conta os detalhes é a Yasmin Bachur. A polícia ocupou todos os pontos da comunidade que fica em Parada Angélica, bairro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em busca de 44 traficantes. A quadrilha atua em 3 favelas da região e também na zona norte do Rio. As siglas pichadas nos muros mostram que a comunidade é dominada pela maior facção criminosa que atua no Rio. Aqui dentro, traficantes colocaram barricadas na maioria das ruas para dificultar a entrada da polícia aqui na região. O principal alvo da Delegacia de Homicídios da capital era Fábio Pereira de Souza, conhecido como Fabinho, apontado como líder da quadrilha. Além dele, a polícia também estava atrás de Paulo Ricardo de Oliveira Gomes, o Rex. Os acusados respondem por diversos crimes, entre eles tráfico, roubo e homicídio. Os investigadores identificaram o grupo depois de prender os acusados pelo assassinato do PM Douglas Fontes em junho do ano passado. Ele foi morto ao ser reconhecido como policial durante uma tentativa de assalto no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. Na época, o caso ganhou repercussão porque a mãe do militar morreu depois de sofrer um infarto ao reconhecer o corpo do filho. A partir da prisão dos acusados, a polícia identificou vários crimes praticados pelo grupo na região. Até um outro homicídio. Diogo Henrique de Souza teria sido morto por Rex em outubro do ano passado. Uma escuta telefônica autorizada pela Justiça registrou a conversa dele com um comparsa momentos antes do crime. Rex pede para o cúmplice verificar o local do crime antes do assassinato do jovem. Onde? Já estou aqui na Real Estrela já. Mas que lugar? Perto da ponte. Então, pega a visão aí, vai indo mais lá pra frente, a gente pode apagar. Valeu. Fica na linha. Logo em seguida, é possível ouvir os disparos que mataram Diogo. É uma quadrilha extremamente perigosa que atua fortemente armada na prática de crimes ligados ao tráfico, associação ao tráfico, roubo de carga e homicídio. A Polícia Civil investiga a morte de um motorista de aplicativo na Tijuca, na zona norte do Rio. Rua Afonso Pena, na Tijuca, 8h53 da manhã. O motorista de aplicativo Rodrigo Pezzi Loureiro, de 30 anos, persegue um criminoso que reage e atira em direção a ele. Poucos metros depois, Rodrigo cai e morre no local. O tiro atingiu o rosto do motorista. Segundo o batalhão da região, Rodrigo teria presenciado o criminoso assaltar uma idosa numa rua próxima. Em fuga, o bandido parou um outro carro de aplicativo. Ele mandou a passageira descer e obrigou o motorista a levá-lo até o bairro do Jacaré, também na Zona Norte. No trajeto, o criminoso mudou de ideia e decidiu ficar na Avenida Itaoca, em Bom Sucesso, conseguindo fugir. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Um protesto de ambulantes terminou numa confusão danada e no fechamento de uma das principais vias de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. A estrada do Portela ficou fechada por 20 minutos e é sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo com a repórter Marcele Setúbal. Boa noite para você, Marcele. O que causou toda essa confusão por lá? Olha, Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Foi uma manifestação de ambulantes. Eles protestavam contra as ações da Guarda Municipal contra ambulantes na região de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Por volta de 12h30, eles fecharam a estrada do Portela, como você disse, uma das principais do bairro. Chegaram a atear fogo em alguns objetos. A Polícia Militar foi acionada para conter aí essa manifestação e liberar, a via. Mas pouco tempo depois, por volta das 2h, o protesto voltou, a via voltou a ser interditada e só foi liberada agora no início da noite de hoje. Segundo a Guarda Municipal, não há informações de pessoas feridas ou presas nessa manifestação.
Estamos de volta com o Jornal do Rio. Agora a gente tem atualizações sobre o caso do pastor Anderson do Carmo. Hoje a mãe dele prestou depoimento na divisão de homicídios. É a primeira vez que ela conversa com a Polícia Civil formalmente. Foi por vontade própria, não foi intimada. E ao sair desse depoimento, ela conversou com a imprensa e disse que não quer mais nenhum contato com a mulher da vítima, a deputada federal Flor de Lis. O Michael Veríssimo esteve lá na divisão de homicídios e traz todos os detalhes agora. Maria Edna do Carmo, mãe do pastor Anderson do Carmo, prestou depoimento por aproximadamente 3 horas. Na saída, ela pediu justiça para o caso e disse não querer mais nenhum tipo de contato com a deputada federal Flor de Lis, viúva de Anderson. O que eu vou falar? Esquece de minha nora, porque ela não é minha nora. A nora faz isso. Que esses culpados será muito em breve mesmo, que Deus vai me abençoar, vai me ajudar, que eu vou ver a resposta. De acordo com Ângelo Máximo, advogado da família do pastor, a conversa foi longa porque muitos detalhes foram revelados. Depoimento demorado, com certeza. É a mãe, né? São muitos detalhes que a gente não pode revelar aqui. Até o momento, mais de 30 pessoas já prestaram esclarecimentos à especializada, incluindo a própria parlamentar, ouvida por mais de 10 horas. O inquérito que apura o caso está sob sigilo. A Polícia Civil aguarda um parecer do Supremo Tribunal Federal sobre a competência do caso para dar continuidade à parte das investigações. O pastor Anderson do Carmo foi assassinado há pouco mais de um mês, minutos após chegar em casa. O filho biológico de Flor de Lis, Flávio dos Santos, e o adotivo do casal, Lucas dos Santos, suspeitos de participarem do crime, permanecem presos na Delegacia de Homicídios de Niterói. Uma família foi vítima de um ataque a tiros em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro. A mãe e a filha não resistiram e morreram depois de serem baleadas. O pai e um menino de 7 anos, o filho dele, estão internados em estado grave. A divisão de homicídios assumiu as investigações desse caso e quem está acompanhando todos os detalhes é o Fernando Davi. Lindice Almeida tinha 15 anos e gostava de poesia. Nesse vídeo aparece declamando um texto de sua autoria na frente da turma da escola. Como se a escuridão da minha mente se encontrasse surpreendida pela imensidão da luz. Lili, como era conhecida, morreu na hora. A mãe dela, Luciana Almeida, de 35, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos tiros que levou na coxa, na virilha e no braço. No início da tarde, parentes foram reconhecer os corpos no Instituto Médico Legal. O mundo caiu, eu não consegui pensar em nada. Só a minha filha, que eu não ia mais poder ver. Eu não tenho coragem de entrar para olhar. Eu acho que eu tenho que ter a lembrança dela e eu não quero vê-la ali deitada. O filho mais novo de Luciana, de 7 anos, foi atingido na cabeça e está internado em estado considerado gravíssimo. O pai do menino, que também foi baleado, está na mesma unidade com quadro estável. Vladimir Dativo dos Santos tem passagem por porte ilegal de arma e receptação e já cumpriu pena por roubo de carga. A família morava nessa casa em Marechal Hermes, na zona norte do Rio. Vizinhos contaram que durante a madrugada, 2 homens armados pularam o muro e fizeram os disparos. A polícia militar foi acionada, mas os bandidos fugiram antes da chegada dos agentes. O terreno é dividido em 5 imóveis onde vivem outras pessoas da família que preferiram não gravar entrevista. Então deixa para outro momento, tá? Moradores lamentaram a morte dos vizinhos, mas também evitaram falar sobre o caso. Foi de noite, eu não vi não, estava dormindo. Mas você ouviu alguma coisa? Não vi nada, nem escutei barulho. Meu irmão perguntou se você escutou algum barulho na rua, eu digo não. A divisão de homicídios investiga o caso e tomou o depoimento de moradores da rua. Alguns contaram aos PMs que atenderam à ocorrência que o crime poderia estar relacionado a uma briga familiar por divisão de bens. A polícia investiga também a hipótese de acerto de contas com criminosos e procura imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os assassinos. Olha só essa história. A Superintendência da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, foi incendiada hoje. Um homem entrou no local e ateou fogo no prédio. E olha só que situação. Essa imagem que você acompanha aí, que circulou pelas redes sociais, o fogo era forte, o imóvel ficou tomado por essa fumaça, também pelas chamas. De acordo com a polícia, foi um incêndio criminoso. Paulo Roberto Salles Rocha, de 52 anos, entrou no local por volta das 9 horas da manhã e falou só o seguinte: olha, peço que vocês se retirem. As pessoas saíram sem entender muito bem o que estava acontecendo.
Para provocar o fogo, ele usou um coquetel molotov. O suspeito foi detido pela Guarda Municipal e foi preso em flagrante. Ele vai responder pelo crime de incêndio qualificado e os funcionários não ficaram feridos, mas um dos guardas inalou muita fumaça e teve que ser levado para um hospital da região. Ainda pela manhã, os bombeiros conseguiram conter as chamas e, em nota, a superintendência informou que o segundo andar foi totalmente destruído e que o prédio foi interditado pela Defesa Civil para uma perícia e obras de recuperação serão realizadas. A gente segue por aqui trazendo para você agora informação sobre construções irregulares. Dessa vez, bem ali em cima do túnel Noel Rosa, na zona norte do Rio de Janeiro. E por ali, as construções estão crescendo de uma maneira impressionante. A Rádio Band News FM 90.3 esteve no local e a gente vai trazer para você agora imagens e informações sobre esse assunto. Cristiano Pinho é quem conversa com a gente. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Quem passa pela região da Grande Tijuca tem notado o avanço das construções em cima do túnel Noel Rosa. Antes eram apenas pequenas casas, mas agora são edifícios que chegam a até 3 andares e com varanda com blindex, inclusive. Em fevereiro, a Band News FM já havia denunciado o avanço das obras irregulares em cima do túnel. Em outubro do ano passado, o jornal Band News Rio, primeira edição, falou sobre a construção de barracos no canteiro na pista central da saída do Noel Rosa, no sentido Jacaré. 3 meses antes, falamos sobre um terreno na Avenida Marechal Rondon, colado ao túnel, que preocupava motoristas que trafegavam pela via. Nós procuramos a Secretaria de Infraestrutura e Habitação, que disse permanecer atuando na região, mas que, para fazer uma operação de grande porte, precisaria de auxílio das forças policiais, já que essa é uma área conflagrada. Thaís. Valeu, Pinho. E é uma situação que se repete em diversas regiões da cidade. Começa com uma casa, aí a coisa acontece, vai lá uma fiscalização pontual, mas retirada desse imóvel. Ainda no momento da construção, isso não está acontecendo. Ali, como a gente mostrou, é um problema que já vem se repetindo há meses e até há anos. Essas construções seguem por ali e estão ficando numa proporção cada vez maior. A gente espera que, de fato, agora alguma coisa seja feita depois dessa denúncia. Eu te convido agora a acompanhar algumas imagens comigo da Avenida Brasil, imagens do Centro de Operações da Prefeitura. O trânsito já começa a ficar complicado nessa região ali de Barros Filho, isso por causa de um acidente gravíssimo no sentido centro da cidade, Avenida Brasil, envolvendo uma moto e uma carreta. Olha só que situação. 2 faixas estão interditadas nesse momento, por isso esse congestionamento, essa interdição. Já há reflexos, inclusive, chegando a Padre Miguel, inclusive para quem tenta fugir da Avenida Brasil, pegando a Transolímpica, não tem jeito, vai pegar congestionamento. De acordo com as primeiras informações, 2 pessoas ficaram com ferimentos graves. A Polícia Militar segue no local, inclusive a gente consegue observar ali no canto da imagem, né, uma viatura e também Corpo de Bombeiros. Qualquer nova informação a gente traz para você aqui no Jornal do Rio já já. E a praia mais famosa do Rio de Janeiro ficou modificada. Teve um cenário diferente por conta da ressaca. Quase toda a faixa de areia foi coberta. A gente vai contar os detalhes agora para você com a Marcele Setúbal. Copacabana amanheceu com um cenário diferente e deixou muita gente perplexa. Levei um susto. Eu disse, mas pedras aqui, eu nunca vi um negócio desse. A ressaca deixou um trecho da praia sem faixa de areia. Estas pedras, que apareceram na praia na altura do posto 5, foram usadas para compor o aterro da orla no início do século passado. Até os canos dos famosos chuveirinhos da orla ficaram à mostra. A ressaca retirou tanta areia que quase colocou em risco os quiosques. Mostra a força na natureza e a nossa vulnerabilidade. O aviso da Marinha dizia que as ondas no litoral da capital fluminense poderiam chegar a até 3 metros de altura. Mesmo assim, alguns pescadores insistiram em entrar no mar. Tem barco que estava com equipamento na água, não conseguiu tirar antes. E aí ficou aí 5 dias, 6 dias o material na água. Na Praia do PP, na Zona Oeste, funcionários da prefeitura trabalhavam na contenção deste trecho da orla que cedeu. A ressaca também causou o desaparecimento de banhistas em diferentes pontos do estado. Na Ilha Grande, no litoral sul, os bombeiros encontraram o corpo de Denise Gasques, de 24 anos, que desapareceu no domingo na Praia do Caixadaço. Em Paraty, na mesma região,
O pescador Erli Donário, de 51 anos, também foi encontrado sem vida. Já na região dos Lagos, o menino Pietro Medeiros, de 5 anos, segue desaparecido. Ele foi visto pela última vez na Praia da Vila. Estamos de volta com o Jornal do Rio para falar de um projeto muito legal. É um projeto chamado Refauna, que atua nas áreas aqui do estado do Rio de Janeiro, que tem Mata Atlântica. Desde 2010, pelo menos 60 animais de 4 espécies já foram reintroduzidos nos seus habitats naturais. Olha só, agora foi a vez dos jabutis lá na Floresta da Tijuca. Quem estava lá acompanhando passo a passo foi a Mariana Procópio. A gente vai ver agora a reportagem. Eles estão de casa nova. Esses 15 jabutis da espécie amarelo ou tinga fazem parte de um grupo de 60 animais que foram resgatados em situação de risco no Mato Grosso. Alguns ainda têm marcas da violência sofrida no cativeiro, como este, que tem uma rachadura no casco que foi tampada de forma improvisada. Mas agora, aos poucos, os jabutis começam um processo de adaptação de volta à natureza. Pelos próximos 6 meses, vão viver neste cercado no meio da Floresta da Tijuca, uma das maiores áreas de mata urbana do mundo. Depois desse período, os animais serão soltos. Apesar de ser nativo daqui dessa região, o jabuti amarelo foi extinto da Floresta da Tijuca há mais de 40 anos. Mesmo em toda a área de Mata Atlântica, há poucos registros da presença desses animais. A reintrodução deles, além de ser importante para a preservação da espécie, ajuda também na conservação da floresta. Muitas sementes caem diretamente no pé da árvore-mãe. Quando essas sementes caem, elas têm uma alta taxa de mortalidade estando no pé da árvore-mãe. Então, esses animais eles funcionam como jardineiros, praticamente. Eles pegam essas sementes e vão levar para outro lugar. Nesse outro lugar, elas têm uma taxa de sobrevivência muito maior do que elas teriam se ficassem lá. A reintrodução dos jabutis faz parte do projeto Refauna, que reúne universidades, iniciativa privada e órgãos públicos e é voltado para a preservação de espécies ameaçadas de extinção. Desde 2010, o programa foi responsável por devolver a esta área de Mata Atlântica animais que já tinham desaparecido da região, como antas, cutias e macacos bugios, que já tiveram 2 filhotes na natureza. Há mais de 100 anos não havia registro de nascimento desta espécie por aqui. O sucesso do projeto tem atraído pesquisadores de outros países. Está tudo ligado porque, ao final, todos os ecossistemas estão ligados entre si, então se um não funciona bem, todos vão caindo. Vamos agora mais uma vez ver como é que está a situação na Avenida Brasil, ali na altura de Barros Filho. Essas pistas que você acompanha aqui no canto são imagens ali da região, no sentido centro da cidade. Um grave acidente aconteceu por ali, envolvendo uma carreta e também uma moto. 2 pessoas gravemente feridas. O trânsito segue complicado para quem vai em direção ao centro da cidade. Com essas informações, a gente fica por aqui com o Jornal do Rio de hoje. Eu estou te esperando amanhã, às 10 para as 7 da noite. Até lá, boa noite.